Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos resolver algumas questões da lei do Estatuto da GCM, da Guarda Municipal de Caçador e também da Lei Orgânica do Município de Caçador. Eu vou resolver aqui algumas questões potenciais de prova e logo na sequência a professora Rosiane vai entrar resolvendo as questões da Lei Orgânica, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, porque nos próximos dias nós ainda vamos postar uma maratona de questões ao vivo e também do Estatuto e do Código de Posturas de Caçador. Então, não perca, já se inscreve no canal, beleza? Galera, então vamos lá, ó. Esse é o edital, essa é a parte, ó, Lei Municipal 314 e 447, que atualizou a 314, e também a Lei Orgânica de Caçador, tá bom? Para quem ainda não fez, lembrando que para quem comprou o curso completo, não precisa comprar, já está no curso, já está na plataforma, o simulado final, tá? Para GCM de Caçador, tá? Simulado com as mesmas questões que nós teremos na prova e com gabarito, beleza? Quem quiser, tá na descrição, o valor é de R$ 23. Então vamos lá, galera. Vou colocar na tela para vocês, a gente já começa, como não estamos ao vivo, nós já vamos fazer as perguntas, né? E também já vamos colocando a resposta na tela para vocês. Eu sempre recomendo para que vocês pausem, tentem responder, né? E depois comentem quantas que vocês conseguiram acertar dessas que estão na tela. Beleza? Vamos lá então. Pergunta de número 1. Fica instituído no município de Caçador a Guarda Municipal de Caçador, GMC. Eu particularmente não gosto dessas abreviações, igual a de Cubatão, era GCMC. Galera, GCM. Parar com esse negócio de GMC, fica feio. Mas enfim. Tendo por finalidade: 1. Compromisso com a evolução social da comunidade. 2. Uso progressivo da força. 3. Defesa e fiscalização ambiental. Está correto que se afirma em letra A, 1 e 2 apenas, letra B, 1 e 3 apenas, letra C, 2 e 3 apenas, ou D, 1, 2 e 3. E aí, pausa, tenta responder que eu já vou mostrar aqui o gabarito. A resposta certa é a letra D, 1, 2 e 3. Todas essas aqui são finalidades e nós temos até mais, ó. Eles colocaram como finalidade a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, fiquem espertos com essa palavrinha-chave aqui, compromisso com a evolução social da comunidade, uso progressivo, esperto com essa palavrinha aqui, da força, defesa e fiscalização ambiental, operação do sistema viário e do transporte público, fiscalização, julgamento de infração e aplicação das finalidades e da segurança patrimonial. Então, todas essas aqui estavam corretas, ok? 2. A GMC vincula-se ao gabinete do prefeito, dividindo suas atividades em supervisão de trânsito, transporte e fiscalização e programa de educação, supervisão de segurança e patrimônio municipal e coordenadoria do Canil. Aí ele pergunta: é competência da supervisão de trânsito, transporte, fiscalização e programas de educação? Letra A, implantar, manter e operar sistemas de estacionamento pago nas vias. B, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. C, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas ou atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Ou D, prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais, priorizando a segurança escolar. E aí, você colocaria a letra A, B, C ou D? A resposta correta aqui é a letra A. Foi uma pegadinha pensada para vocês, porque a B, a C e a D fazem parte da competência da supervisão de segurança e patrimônio municipal e coordenadoria do Canil, tá? Então, a primeira faz parte aqui da supervisão de trânsito, transporte, fiscalização e programa de educação, e as demais fazem parte dessa outra. Então, você tinha que tomar cuidado em relação a essas competências. Ok? 3. Segundo a Lei Complementar 314, assinala a alternativa incorreta. Letra A. O cargo de diretor-geral
de provimento em comissão de livre escolha e nomeação do chefe do Poder Executivo deverá ser provido por membro efetivo do quadro de carreira da GCM, da Guarda Municipal de Caçador. B. No exercício de suas atribuições, todos os servidores da Guarda Municipal de Caçador deverão apresentar-se uniformizados. C. O uniforme será fornecido pelo Poder Executivo na cor azul marinho e com o brasão da municipalidade, que também determinará suas características e modelo. D. O quadro de carreira da Guarda Municipal de Caçador deverá ser composto por, no mínimo, 30% de ocupantes do sexo feminino. E aí, A, B, C ou D? E a resposta certa é L. L do quê? De like. Deixa seu like aí se você está gostando do vídeo, beleza? Mas a resposta certa é a letra C. Galera, como assim a letra C, Marcos? Primeiro, ele quer saber a incorreta. Sempre quando ele pedir a incorreta, você circula, faz uma marcação forte para que você não esqueça que ele quer saber a errada e não a certa, tá? Aqui, ó, a lei diz na cor azul, não diz marinho, tá? Eu sei que na 3022 lá fala azul marinho, aqui eles falam apenas azul, e isso a banca pode querer fazer uma pegadinha com você na hora da prova, tá? Então aqui que tornou a questão incorreta, beleza? 4. Sobre jornada de trabalho, assinale a alternativa correta. Aí nós temos a letra A, B, C ou D. Já vou para ganhar tempo. Você pausa, tenta responder. A resposta certa é a letra A. Galera, toma cuidado, principalmente com isso daqui, ó. 40 horas. Recentemente, semana passada, fiz 2 revisões e nas 2 eram 44 horas. As bancas sabem disso, que algumas cidades é 44. Então ela pode querer fazer igual eu fiz aqui com vocês e trocar por 44 horas semanais. Então a jornada será de 40 horas semanais, podendo ser cumprida em jornada de 6 horas e 40 minutos durante 6 dias por semana, ou somente os plantões de 18 horas e 12 horas, no máximo 200 horas mensais. Então fiquem atentos em relação a essas cargas horárias que costumam também estar em prova, tá? 5. Segundo a Lei Complementar 314, assinala a alternativa incorreta. Vamos lá. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARE, fica vinculada à Guarda Municipal de Caçador. B. Compete à JARE julgar os recursos interpostos pelos infratores às leis de trânsito. C. Os recursos interpostos contra as decisões da JARE serão encaminhados para o CETRAN. Ou D. Todos os servidores da carreira terão direito adicional de insalubridade. E aí, qual você colocaria nessa? Letra A, B, C ou D? Uma questãozinha que tem que ter muita atenção, porque a resposta aqui é a letra D. Não é insalubridade. É o quê? Periculosidade. Tá? Uma palavrinha que muda já pega você na pegadinha. Beleza? 6. São requisitos básicos para investidura em um cargo público na Guarda Municipal de Caçador, sem prejuízo daqueles definidos na Lei Estatutária Municipal, a quitação com as obrigações militares eleitorais. 2. Carteira CNH categorias A e B. 3. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Federal, Estadual e Municipal. Está correto que se afirma em letra A, 1 e 2 somente, letra B, 1 e 3 somente, letra C, 2 e 3 somente, ou letra D, 1, 2 e 3. E aí, qual você colocaria nessa aqui? Pausa, tenta responder. A resposta certa é a letra A, 1 e 2 somente. Mas como assim, Marcos? Não tem investigação social? Tem. O que não tem é Poder Judiciário Municipal. É só federal e estadual. Então, galera, você tem que ficar atento em relação a isso, beleza? Agora a professora vai continuar resolvendo as questões relacionadas à lei orgânica do município de Caçador. Não sai ainda, continua até o final, porque vai cair na sua prova.
Fala pessoal, eu aqui de novo com vocês, trazendo hoje uma aula de questões da Lei Orgânica de Caçador. Provinha chegando, então esse é o momento de revisar, responder questões para chegar o mais preparado possível para a sua prova. E essas questões que eu trouxe são questões-chave, questões cruciais que vão passar por diversos pontos aí da legislação e te ajudar a ficar ainda mais preparado. Meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação aqui na MGL. Então, vamos lá para nossa videoaula. Primeira questão. Acerca do poder legislativo, assinale a alternativa correta considerando a lei orgânica do município de Caçador. Alternativa A. Vamos ler todas aí, tentem responder, tá? Antes de observar a resposta aqui comigo. Deve ser composta, né, aí, por 17 vereadores... composto, né, que a gente está falando aí do poder legislativo. Então, deve ser composto por 17 vereadores. B, é exercido pela Câmara Municipal, composta por vereadores eleitos através do sistema proporcional com mandato de 4 anos. C, deve legislar operações de crédito sem a necessidade de sanção do prefeito. E D, deve conceder licença ao prefeito caso sua ausência do município seja superior a 7 dias. E aí, estão lembrados desses detalhes aí da legislação? São 17 vereadores realmente que compõem a Câmara Municipal? Qual a nossa resposta correta? Essas informações numéricas, quando você não lembra, é bom deixar em stand-by, né? E tentar achar uma mais plausível, que esteja dentro da sua esfera de conhecimento aí, né? A B, vamos analisar a B. Exercido pela Câmara Municipal. Acho que até aqui é conhecimento já, né? De todos aqui, não precisa nem estudar a legislação. Acredito que todos sabem que o poder legislativo é exercido, sim, no âmbito do município, pelas câmaras municipais, que sim, composta por vereadores eleitos através... Aí a única questão, acredito, dessa B seria do sistema proporcional, que talvez o candidato não tivesse esse conhecimento, mas sim, os vereadores, o poder legislativo, ele é composto por meio do sistema proporcional, né? Então, vai ser de acordo com a proporcionalidade ali dos partidos, de acordo com o que determina a legislação, proporcionalidade de votos, com mandato de 4 anos, isso mesmo, né? Acho que isso também todos já é de conhecimento de todos. A nossa correta, de fato, é a alternativa B. Depois, o erro das demais. Não é 17 vereadores, está lá no artigo 23. São 13 vereadores que compõem a Câmara do município de Caçador. São 13 vereadores, importante lembrar. A competência para dispor sobre matérias que versem sobre operações de crédito, auxílios e subvenções depende sim da sanção do prefeito. Então, a alternativa falava que independe, sem a necessidade de sanção do prefeito. E não, legislar sobre operações de crédito de fato é uma competência da Câmara, mas depende da sanção do prefeito. E por último, falava que a Câmara deve, né, autorizar, uma de suas competências é autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias, e não 7 dias, como afirmava a alternativa. Então, quando a ausência exceder 15 dias. Esse é o erro da alternativa. Com relação às vedações agora previstas na Lei Orgânica de Caçador, analise as situações apresentadas abaixo e assinale a alternativa correta. É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Depois a B fala assim: é vedado ao município recusar fé aos documentos públicos, salvo exceções previstas em lei complementar.
A C. É vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária, exceto se para atender interesse público ou privado. E aí? Então, quando for para atender interesse público ou privado, é possível que seja realizada propaganda político-partidária. E D. Os agentes públicos podem distinguir brasileiros que residem no município de acordo com sua respectiva região de origem, segundo suas preferências, a fim de aperfeiçoar a gestão administrativa da localidade. E aí? Pode existir essa distinção entre brasileiros que residam no município? E aí, qual é a nossa correta? Lembrando aí, gente, que essas questões foram elaboradas baseadas, utilizando como parâmetro, questões de outras leis orgânicas que foram cobradas em prova, né? Questões elaboradas pelas bancas. Então, não são questões que não têm parâmetro nenhum, né? Eu elaborei questões, são questões de minha autoria, mas que eu peguei de questões que já foram aplicadas e adequei para a Lei Orgânica de Caçador, certo? Então, a nossa resposta correta é a A. De fato, é uma vedação ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, a colaboração de interesse público é uma exceção a essa regra aí, né? Então, ainda pode existir, mas em regra tem essa vedação de subvencionar cultos religiosos ou ainda impedir, embaraçar o funcionamento deles. Está lá no artigo 16, que trata das vedações. O inciso 1º elenca exatamente essa vedação, que constante na afirmativa A. Depois, recusar fé a documentos públicos, também uma vedação. Qual foi o erro da B? É vedado ao município recusar fé aos documentos públicos. A B fala, salvo exceções previstas em lei complementar. Não tem essa exceção. De acordo com a lei orgânica, recusar fé aos documentos públicos. Ponto. Essa é a vedação. Depois, a C falava que é vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos propaganda político-partidária, exceto para atender interesse público ou privado. Olha o que diz a legislação. É vedado subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária, ok até aqui, ou a que se destinar à campanha, ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Então, é vedação total, não tem financiar propaganda político-partidária, independente da finalidade, né? Independente se para atender ao interesse público ou privado, não, é vedado. E aqui a alternativa falava, né? Exceto para atender interesse público ou privado, não, nada a ver, viajou a alternativa. Não, é vedado propaganda político-partidária, que são, né, ou a que se destinar à campanha ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Próxima questãozinha. Determinado contribuinte não efetuou o pagamento dos tributos municipais dentro do prazo legal, de maneira que o valor foi inscrito em dívida ativa. Nos termos da Lei Orgânica de Caçador, assinale a alternativa que corresponda ao órgão que possui competência para execução da dívida ativa. Qual o órgão que possui competência para execução de dívida ativa no município? Tempo para responder: 5,
4, 3, 2, 1. Resposta correta, letra C. A Procuradoria-Geral do Município é que tem essa competência. Está lá no artigo 92A da lei. A Procuradoria-Geral do Município é uma instituição permanente, competindo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e, privativamente, a representação judicial e extrajudicial do município, a inscrição e a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa de natureza tributária, sem prejuízo de outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções. Então, esse é o órgão que é incumbido de realizar a cobrança de dívida ativa, a Procuradoria-Geral do Município. Próxima questão trata das contas do município, do controle, mais exatamente sobre o controle das contas do município, sobre o tema, é correto afirmar. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Câmara Municipal mediante controle interno. E aí, o que me dizem desta alternativa? Veja, busque a incorreção dela, busque o que pode estar errado aí. Vamos ver a B. Somente por decisão de 1/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Lembra que eu falei tanto para vocês, bati tanto nessa tecla de quórum, né? De percentual, de prazos também. Então, aquelas informações numéricas, 1/3, 2/3, maioria simples, maioria absoluta, isso é batata para cair na prova, gente. Então, não tá com isso decorado na sua mente ainda? Dá uma passada antes de entrar na prova, lá na lei orgânica, só para olhar essas informações de quórum, gravar. Então, e aí? Para deixar de prevalecer o parecer do Tribunal de Contas, por decisão de 1/3 dos membros da Câmara. Depois C, o julgamento das contas do prefeito far-se-á em até 30 dias, contados da data da sessão em que for procedida a leitura do parecer do Tribunal de Contas. E D, o prefeito e o presidente da Câmara remeterão aos tribunais de contas do Estado de Santa Catarina os respectivos balanços do exercício anterior até o dia 28 de fevereiro. Então, sacanagem pedir data também, né? Mas tá aí. 28 de fevereiro. E aí, qual a nossa resposta correta? Resposta correta, de fato, letra D. O prefeito e o presidente, eles vão ter até o dia 28 de fevereiro para remeter ao Tribunal de Contas do Estado os respectivos balanços do exercício anterior. Essa previsão está lá no parágrafo 1º do artigo 64. Traz exatamente essa redação que eu li na afirmativa D para vocês. Os erros das demais. Primeiro erro ali, aqui, ó, falava em controle interno e não. A Câmara Municipal é o órgão que vai exercer esse controle, essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária e tudo mais, respeitando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções. No entanto, ela não faz um controle interno, ela faz ainda o controle interno do seu próprio órgão, mas quando ela fiscaliza um outro órgão, uma outra entidade, no caso, um outro poder, no caso, né, o poder executivo, ela está exercendo um controle externo. Então, tá aqui, ó, será exercido pela Câmara Municipal essa fiscalização mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, cada poder tem o seu próprio controle externo. E o controle exercido pela Câmara sobre os outros poderes, sobre o poder executivo, no caso, é o controle externo. Para recusar o parecer, não é 1/3 não, gente, como afirmou lá na alternativa B.
é mediante decisão de 2/3 dos membros da Câmara é que eles podem recusar o parecer do Tribunal de Contas. Lembra que o Tribunal de Contas é o órgão que vai auxiliar a Câmara na fiscalização do Poder Executivo e das demais entidades da administração direta e indireta. Esse controle realizado pela Câmara Municipal é realizado com o auxílio do Tribunal de Contas, porque é o Tribunal de Contas que vai efetivamente ir lá e analisar as contas do prefeito, olhar os relatórios ali e verificar se está tudo em ordem. Então, e a partir dessa fiscalização, o Tribunal de Contas ele vai emitir um parecer. E ele vai falar, de acordo com a análise que fizemos, sugerimos, né, concluímos pela aprovação das contas do município ou pela reprovação das contas do município por XXX motivo. Chegando esse parecer na Câmara, os vereadores vão analisar e eles podem concordar com um parecer, né, e aí tudo ok, ou eles podem recusar o parecer, reprovar o parecer, né? Discordar, aliás, do parecer do Tribunal de Contas. Eles só vão poder discordar e deixar de prevalecer, assim, o parecer do Tribunal de Contas mediante decisão de 2/3 dos membros da Câmara, porque concordam que o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico que faz essa fiscalização, que analisa efetivamente os documentos, ele é que tem mais autoridade para aprovar ou reprovar as contas do município. Então, para que esse parecer emitido por ele deixe de prevalecer, tem que ter mais que a metade da decisão dos membros da Câmara Municipal. Então, por isso, 2/3, certo? Próxima alternativa, falava lá a C, né? O julgamento das contas do prefeito far-se em até 30 dias. Aqui tá 30 dias também, mas não é 30 dias não, gente. É 60 dias. Aqui tá errado, tá? O parecer é 60 dias. Corrijam aí. A incorreção dessa C é que não é em 60 dias. Tá lá no parágrafo 5º do artigo 64, em até 60 dias, contados da data da sessão em que for procedida a leitura do parecer do Tribunal de Contas, né? Então, o julgamento do prefeito, das contas do prefeito deve ser feita pela Câmara Municipal. Certo? E a D que estava correta, né? Próxima questão aí com relação à acumulação de cargos públicos. Em regra, a Lei Orgânica de Caçador, assim como a Constituição Federal, que é a mesma e a réplica do que está lá na Constituição, né? É só a transposição do que está lá já previsto constitucionalmente. Então, em regra, a Lei Orgânica de Caçador veda a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. No entanto, a mesma lei elenca algumas exceções. Assinale a alternativa que indica corretamente uma possibilidade de acumulação lícita de cargos públicos. Então, de 2 cargos de profissionais da educação, a de um cargo de professor com outro técnico. C, a de 2 cargos de médico, vedada a acumulação aos demais profissionais da saúde. E D, a de 2 cargos de juiz de direito. E aí, o que me dizem? Qual a nossa resposta correta? Aí, no caso, gente, já uma dica aí. A de juiz de direito não tem nem sentido essa afirmativa, visto que o cargo de juiz não é um cargo municipal, não cabe à esfera municipal, né, atribuir essa função, né, não tem juiz no âmbito do município, então nem se enquadraria aí. O Poder Judiciário não é competência do município, então nem se enquadraria aí, né, nem faria sentido essa D. E as demais? De 2 cargos de profissionais da educação mesmo, tá certo? Vamos lá, a nossa correta é a letra B, a de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico de fato.
O que é o erro das demais? Aqui não é de 2 cargos de profissionais da educação, é de 2 cargos de professor, é diferente, tá, gente? Então, porque aqui quando eu falo 2 cargos de profissionais da educação, pode ser qualquer profissional da educação. Pode ser um inspetor, auxiliar de sala, enfim. E não, é de 2 cargos de professor, né, que pode acumular, ou ainda um cargo de professor com outro técnico ou científico. E aqui fala de 2 cargos de médico, vedados os demais profissionais da saúde? Não. No caso dos profissionais da saúde, sim, é permitida a acumulação de profissionais da saúde de maneira geral, não só de médicos exclusivamente. Tá lá no artigo 17, então, tratando aí das vedações, 2 cargos de professor, a de um professor com outro técnico científico e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Certo, gente? Próxima. Agora falando da educação no âmbito municipal. De acordo com a Lei Orgânica de Caçador, o dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. Ensino fundamental e médio, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, o famoso EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. A C, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E D, atendimento educacional especializado aos portadores com deficiência, né? Hoje em dia essa redação está desatualizada, né? Não se fala mais dessa maneira. Obrigatoriamente na rede regular de ensino. E aí, tempo para responder. 5, 4, 3, 2, 1. Com a nossa resposta correta, letra C. De fato, consta lá como um dever do município garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E aí, qual que é o erro da incorreção das demais? Vamos ver lá. O que trata dessas garantias está lá no artigo 162 da lei. O inciso 3º, ele fala que a educação infantil em creches e pré-escolas, as crianças de 0 a 5 anos e não 6, como afirmou a alternativa A. Depois, a B, ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Qual que é o erro aqui? Da B, falou ensino fundamental e médio. Não, médio não é obrigação do município, tá? Não é obrigação do município. A obrigação, a competência do município é com relação ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que aquele não tiverem acesso na idade própria. E aqui, o resto da redação está correto, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Depois, a C tá correta, tá certinha. Aqui acabou que eu não coloquei o inciso, mas tá correta. E depois a D, atendimento educacional especializado aos portadores com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino e não obrigatoriamente, como mencionou a alternativa D. Tomar cuidado com isso também, com essas nomenclaturas que podem te confundir na hora da prova. Próxima questãozinha, falando agora das sessões da Câmara. Conforme dispõe a Lei Orgânica de Caçador, assinale a alternativa correta no que diz respeito às sessões da Câmara. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria dos votos, a questão aí do quórum que eu falei para vocês. Maioria dos votos presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário prevista na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. Depois B, as deliberações da Câmara Municipal se darão sempre por voto aberto. C, as sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 1/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. E D, as sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara.
E aí, tempo? Coloca um pause aí, quiser responder. Responde primeiro e depois, né, tenta descobrir aí o que está errado em cada alternativa e qual é a correta. Nossa alternativa correta é a letra B. De fato, as deliberações da Câmara Municipal se darão sempre por voto aberto. A previsão está lá no artigo 25, parágrafo 3º. As deliberações da Câmara Municipal se darão sempre por voto aberto, isso mesmo. Depois, a letra A está lá no artigo 25. O erro da letra A é que falava aqui Constituição Federal, é o único erro. E, na verdade, a redação correta se refere à Constituição Estadual. Então, as deliberações da Câmara serão tomadas realmente por maioria dos votos, presente a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrária previsto na Constituição Estadual nessa lei orgânica. A C. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores adotada em razão de motivo relevante. Então, é 2/3. E não 1/3, como afirmou a alternativa C, né? Alternativa C falou 1/3, na verdade 2/3. Foi uma inversão aqui, né, que eu fiz. Depois o 30 falou: as sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Precisa ter pelo menos 1/3 dos membros da Câmara para que as sessões sejam abertas. E, na verdade, não, precisa ter o mínimo. Aliás, precisa ter o mínimo de 1/3 para que as sessões sejam abertas. E a alternativa D aqui falou em 2/3, o que está incorreto. Certo? Próxima questão, com relação agora à emenda à lei orgânica. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta de 2/3 nos membros da Câmara. A proposta é emenda à lei orgânica, ela vai ser votada em 2 turnos com interstício mínimo de 5 dias e é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Depois a C, a lei orgânica poderá ser emendada ainda que na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. E D, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E aí? Nossa resposta correta, de fato, letra D está adequada, de acordo com a lei orgânica. A matéria referente à emenda à lei orgânica que for rejeitada, ela não vai poder ser novamente discutida na mesma sessão legislativa, que é aquele período de 1 ano. Ela vai, então, ter que ser discutida agora, só vai poder ser discutida sobre aquele mesmo assunto em uma nova sessão legislativa. E o que está errado nas demais alternativas? A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta de 1/3 e não 2/3, como menciona aqui. Está lá no artigo 49. Poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara, no mínimo. Depois, a proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 5 dias? Não, interstício mínimo de 10 dias. O quórum de aprovação está certo, 2/3, mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio ou de intervenção municipal. Não poderá ser emendada nesses casos, estado de sítio ou intervenção municipal. E parágrafo 4º do artigo 49 ainda traz que fala na alternativa D, a matéria constante de proposta de emenda à lei orgânica rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ufa! E aí? Quantas você conseguiu acertar? Conta pra mim, deixa aí nos comentários, quero saber qual que é o seu nível, como você está, se você gosta de aulas nesse formato, o que você achou, o que a gente pode fazer aqui para melhorar. Continuamos postando resolução de questões, deixa aí nos comentários.
Agradeço pela companhia de vocês, desejo já antecipadamente boa sorte na prova. Tenho certeza que vocês dedicaram o máximo que puderam, que conseguiram. Às vezes a gente acha que não fez o suficiente, mas fez aquilo que estava ao nosso alcance. Tenho certeza que vocês vão chegar lá, fazer uma boa prova, vão tranquilos e com a consciência tranquila de que fizeram o seu melhor. Obrigada pela companhia de vocês. Tchauzinho, até a próxima. Até mais.